E para essa preparação, antes do perigo, o primeiro ponto que nós devemos focar é fortalecendo a nossa fé. O primeiro ponto é fortalecer a sua fé. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 5 e 6, Paulo diz o seguinte para Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo, aqui ele está relembrando a fé que Timóteo, provavelmente, ele tinha assim, logo assim que se converteu, que a gente tem aquele ímpeto de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, e provavelmente ele achou Timóteo com esse ímpeto, com essa fé, na sua segunda viagem missionária, quando convidou Timóteo para ir com ele nessa viagem. Paulo passou ali por Éfeso e chamou Timóteo para ir com ele nessa segunda viagem. E Paulo também, ele diz o seguinte, que a fé que Timóteo apresentava era uma fé que foi transmitida de geração. Primeiro passou por sua avó. A avó falou com a sua mãe, e sua mãe falou com ele, passou essa fé em diante. É uma fé que foi transmitida dentro da família. Como nossa irmã Alcione falou, não perca a oportunidade de você colocar os seus filhos, a sua família, no caminho de Deus. E Paulo reforça essa fé, dizendo que essa fé ainda habita em Timóteo. Por quê? Será que Timóteo, nessa ocasião, estava desanimado? Estava um pouco assim, enfraquecido? Será? A Bíblia não relata isso, mas eu acredito que sim. Eu acredito que Paulo, ele primeiro, durante essa caminhada de fortalecimento, ele estava tratando do coração enfraquecido e desanimado que Timóteo apresentava. Ninguém permanece firme externamente se estiver fraco internamente. Por essa razão, no versículo 6, Paulo diz o seguinte: por essa razão, por causa dessa fé que você tem, dessa fé não fingida, Timóteo, por essa razão eu torno a lembrá-lo, mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Paulo lembra a Timóteo de manter viva a chama do dom de Deus, a chama que ele recebeu antes de eles saírem na segunda viagem missionária. Paulo impôs a mão sobre Timóteo e ali consagrou ele para o ministério. Então, Paulo relembra a Timóteo que ele deve acender essa chama, manter viva essa chama do dom de Deus, a chama da paixão pelo evangelho, de pregação pelas almas perdidas. Se a gente for pensar, a gente tem uma lareira, aí nessa lareira, se você não alimentar ela com fogo, com lenha, quer dizer, o que acontece? Esse fogo vai diminuindo, vai enfraquecendo, né? Vai perdendo intensidade, até restar somente o quê? Cinzas, né? Não é isso? Isso nos traz uma grande verdade. A fé
Assim é a fé sem disciplina. Quando a oração diminui, quando a pregação perde espaço, a palavra perde espaço, quando a comunhão esfria, a fé começa a enfraquecer. Então, tenho isso em mente. Se você está percebendo que a sua oração está diminuindo, os teus tempos de oração estão diminuindo, se você está lendo pouco a palavra de Deus, está deixando pouco tempo para você meditar na palavra, se você está tendo pouca comunhão com Deus em oração, irmãos, fique alerta que a sua fé pode estar em perigo. Da mesma forma, quando a família se reúne espiritualmente, em oração, na palavra e na comunhão, a fé, a chama da fé permanece viva. Quando Deus governa a casa, a paz governa os relacionamentos. Então, uma família forte na fé, ora junto, busca a Deus, resolve os conflitos com perdão, coloca Deus no centro das decisões. Isso cria um ambiente espiritual e saudável, que fortalece a estrutura emocional e espiritual para suportar os tempos difíceis. Segundo ponto. Posicione-se com coragem.